Bom, voltei. É, vocês já fizeram alguma avaliação de biologia? Entendi. Então vamos lá. A gente estava falando de como as células obtêm energia, a gente começou falando da quebra da glicose, mas agora a gente vai partir, e falamos, né, de todo o processo até a geração de energia, mas agora a gente vai partir para o núcleo, tá? Porque a próxima avaliação ela envolve o núcleo. Então, assim, a gente tem estudado a célula eucariótica, e aí a célula eucariótica ela vai ter o núcleo, a presença de um compartimento dentro do citoplasma, em que o DNA ele fica abrigado, protegido. Isso não está presente nas células procarióticas. E o que a gente tem estudado até agora foi a membrana, então a gente começou a estudar a superfície da célula, depois a gente partiu para o citoplasma, vimos todas as organelas e como a célula obtém energia, e aí para isso a gente estudou a mitocôndria. Então agora a gente parte para o núcleo, porque o núcleo, como ele abriga o DNA, na verdade o núcleo está responsável pela reprodução da célula. Então as células, elas chegam a determinado momento, elas vão reproduzir, e para elas se reproduzirem, primeiramente, elas têm que reproduzir o DNA. O DNA se constitui no material genético das células, tá? Então, o que a gente vai ver no núcleo? No núcleo, a gente vai estudar basicamente a química do DNA, como essa informação no DNA ela é acionada para produzir proteínas. Depois nós vamos estudar o ciclo celular e a reprodução celular. Então, vamos começar pelo DNA, tá? O DNA é uma molécula que a gente chama de bifilamentar, ou seja, ela é constituída de dois filamentos. Se você pegar os seus dois braços e aproximar eles um do outro, você vai ver aí que você tem uma estrutura que é formada pelos seus dois braços, e esse é o aspecto do DNA. O DNA é uma molécula bifilamentar, constituída de dois filamentos. O DNA não é só isso. Ele parece uma escada giratória. Você já subiu alguma escada giratória? Então, o DNA ele se assemelha a uma escada giratória. E aí é interessante, porque o DNA ele é formado de nucleotídeo. Então a gente viu que as proteínas eram formadas de aminoácidos. As proteínas, se a gente comparar com uma parede, os tijolos formam a parede. Então, o aminoácido corresponderia ao tijolo, ou seja, é a unidade da estrutura, e ali os aminoácidos eles se ligam um no outro para formar as proteínas. No caso dos ácidos nucleicos, esse tijolo, essa unidade equivale ao que se chama de nucleotídeo. O nucleotídeo ele é formado por um açúcar de 5 carbonos. Esse açúcar de 5 carbonos ele está ligado a uma base nitrogenada e ligado a um fosfato. Então, o tema estrutural dos nucleotídeos é esse: um açúcar de 5 carbono, tá? E aí os açúcares de 5 carbono são denominados de pentoses. E essa pentose, ela está ligada com uma base nitrogenada e também está ligada com um fosfato. Bom, eu falei para você que esse açúcar ele tem 5 carbonos. E esses carbonos eles foram denominados de carbono uma linha, carbono duas linhas, carbono 3 linha, carbono 4 linha e carbono 5 linha. Na verdade, esse linha significa que é um apóstrofo. Então, o número um e tem tipo uma vírgula em cima desse um. Aí seria carbono uma linha. Tá. Por que eu estou falando isso? Porque o açúcar ele vai formar ele vai formar um pentágono, tá? Então esse açúcar ele se liga um no outro, esses carbonos se ligam um no outro, formando uma figura
que é representada como se fosse um pentágono. E aí, o que tem nesse pentágono? O carbono 1, ele vai estar ligado à base nitrogenada. Então, no nucleotídeo, o carbono 1' do açúcar está sempre ligado com a base nitrogenada. E o carbono 5' deste açúcar está sempre ligado a um fosfato. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que esse açúcar de 5 carbonos, ele tem territórios específicos. O carbono 1' sempre se liga a uma base nitrogenada. O carbono 5', ele sempre vai estar ligado a um fosfato. Bom, vamos lá, mas não só tem 1' e 5', tem 2, 3, 4 linhas. Bom, o que vai interessar para a gente agora é o carbono 2 linhas e 3 linhas. O carbono 3' está sempre ligado a uma hidroxila. Quando eu falo hidroxila, eu estou falando que é um oxigênio ligado a um hidrogênio, OH. Então, no carbono 3', eu tenho ali a presença de uma hidroxila, ou seja, um OH. O que vai diferenciar os nucleotídeos em termos de açúcar? Nós vamos ver que existem dois tipos de nucleotídeos. Nucleotídeo que pertence ao DNA e o nucleotídeo que pertence ao RNA. Os dois são ácidos nucleicos. DNA, RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico. RNA, ácido ribonucleico. Então, nós temos o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico, que pertence aí aos ácidos nucleicos, ou seja, são ácidos encontrados no núcleo. Agora, o que a gente precisa saber? Que o ácido ribonucleico e o desoxirribonucleico são formados de nucleotídeos, mas esses nucleotídeos vão ter algumas diferenças. A primeira diferença é no açúcar. O açúcar do DNA não tem hidroxila no carbono 2'. Então, quando eu analiso o açúcar do nucleotídeo do DNA, eu vou perceber que no carbono 2' eu só tenho um hidrogênio. E do RNA? Do RNA, o carbono 2' tem um OH. Então, o RNA ele vai ter o OH tanto no carbono 3' quanto no carbono 2'. E o DNA? O DNA só tem hidroxila, ou seja, o OH no carbono 3'. Por quê? No carbono 2' só tem o hidrogênio, então só vai ter um H. Por isso que ele é chamado de desoxi, ou seja, não tem, oxigênio, que tem na ribose. Porque se você for comparar, o carbono 2' da ribose, ou seja, do açúcar, do RNA, ele tem um OH no carbono 2'. E o DNA só tem o H, foi tirado esse oxigênio. Por isso que é desoxi. Não tem o oxigênio que o açúcar da ribose vai ter. Então, o que eu estou falando para você, para a gente resumir, os ácidos nucleicos são de dois tipos, RNA, DNA, ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico, tá? O ácido ribonucleico, ele vai ter OH no carbono 2', OH no carbono 3'. E o açúcar do nucleotídeo que forma o DNA, ele vai ter o H no carbono 2' e o OH no carbono 3'. O açúcar que forma o RNA, ele vai ter OH no carbono 2' e OH no carbono 3'. De forma geral, os nucleotídeos
eles são formados por açúcares denominados de pentose, porque tem 5 carbonos, sendo que esses carbonos estão nomeados de carbono 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas e 5 linhas. O tema estrutural geral é carbono 1 linha está sempre ligado a uma base nitrogenada. O 3 linha a uma hidroxila e o 5 linha a um fosfato. Qual é a diferença do nucleotídeo do RNA para o DNA? É que no carbono 2 linhas o RNA vai ter OH, enquanto que o DNA só vai ter o H. Deu para entender isso? É como se você desenhasse... Você sabe a forma de um pentágono? É como se fosse a frente de uma casa. É uma casa que ela começa com como se fosse um triângulo, né? Depois desce a um quadrado. Então, essas hastes que vão formar aí o triângulo, elas estão ligadas a um oxigênio, na verdade. Então, quando você começa a contar os carbonos, você começa a contar no sentido horário. Então, vai ser carbono 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, e o 5 linha está fora desse pentágono. O 5 linha está sempre ligado a um fosfato. 1 linha a uma base nitrogenada. 3 linhas sempre a uma hidroxila, ou seja, OH. No RNA, o 2 linhas tem OH, no DNA só tem H. Agora, vamos lá. É só essa diferença? Não. Existe uma outra diferença. É o tipo de base nitrogenada. Então, qual é a base nitrogenada? O que é base nitrogenada? Vamos começar por aí. Bases nitrogenadas vão ser compostos orgânicos, tá? Que são formados por cadeias carbônicas, ou seja, cadeias de carbono, sequências de carbono, que vão se fechar na forma de um anel. Então, vai ter um formato circular, tá? Então, é como se fosse um círculo. Só que a gente tem que ter um cuidado do seguinte: a base nitrogenada, como o nome já está dizendo, tem nitrogênio. Na verdade, se você fizer aí na sua mão um círculo com os dedos, você vai ver o seguinte, que quando os dedos se tocam para formar o círculo, na verdade o que tem aqui é o nitrogênio ligando eles, por isso que é base nitrogenada. Só que as bases nitrogenadas elas podem ser de dois tipos, purina ou pirimidina. A purina tem 2 anéis. Então é como se você pegasse seus dedos aí, ó, das duas mãos, fizesse 2 bolinhas e colocasse essas 2 bolinhas uma perto da outra. Se você contar, são 2 anéis. Então as bases nitrogenadas purinas, elas vão ter 2 anéis. E as pirimidinas só têm um anel. Então vamos lá. Bases nitrogenadas são bases que contêm nitrogênio, tá? E essas bases são formadas por cadeias de carbonos fechadas, que vão formar aí anéis. Ou seja, tem um formato circular. Essa cadeia, essa sequência de carbono, ela se fecha e forma aí uma figura geométrica que é expressada através de um círculo. Só que essa figura que é expressada através de um círculo é como a gente fez uma comparação na última aula. Quando a gente fala de cadeia de carbono, nós estamos falando de uma sequência de carbono. É como se várias pessoas dessem as mãos umas às outras. E aí o que acontece? Quando a cadeia de carbono ela se fecha, ou seja, as pessoas nas extremidades elas vão dar a mão e aí formam um círculo, pode formar um pentágono, pode formar um triângulo. Então, isso é expresso para a gente em forma de figuras geométricas. Mas aí o que isso está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó, é uma cadeia de carbono, ou seja, é uma sequência de carbonos que estão ligados uns aos outros, como se fossem pessoas ligadas umas às outras, que deram a mão umas às outras. Só que ao invés de ser uma cadeia de carbono aberta, não, ela é fechada. Então, se ela é fechada,
as pessoas que estão na ponta, elas deram a mão. E aí você pode formar um círculo, você pode formar um triângulo, você pode formar um pentágono, tá? Bom, o fato é o seguinte, que nas bases nitrogenadas se formam círculos. Essas cadeias de carbonos fechadas, elas vão formar círculos. Só que um dos carbonos não é carbono. Na verdade, é um nitrogênio, ou seja, você tem uma sequência de carbonos, mas no meio tem um átomo ali de nitrogênio que está fazendo a ligação. No nosso caso, como a gente está falando de pessoas, os carbonos representariam as pessoas. Mas no meio entrou um cachorro e o cachorro deu as mãos. Então forma o círculo? Forma. Tem pessoas que representam os carbonos? Tem. Mas tem alguém ali que não é uma pessoa, é um cachorro, é o nitrogênio. Deu para entender essa comparação? Então, por isso que seria a base nitrogenada. Agora, a base nitrogenada ela tem dois tipos, purina e pirimidina. A purina tem dois anéis. Então, nós temos aqui na nossa analogia, na nossa comparação, duas rodas de pessoas, tá? Cada roda de pessoa tem um cachorro ali que está participando, é o nitrogênio, e essas duas rodas de pessoas, elas se aproximaram. Essas duas rodas ficaram juntas, como se tivesse quase que uma após a outra. Então, a purina, ela é formada por dois anéis, tá? Agora, a pirimidina é formada apenas por um anel. Quem são as purinas e quem são as pirimidinas? As purinas, elas são representadas pelas adeninas e pelas guaninas. Ou seja, nós vamos ter dois tipos de purinas, adenina e guanina. A adenina é representada pela letra A e a guanina representada pela letra G. Então, adenina, guanina. E as pirimidinas? As pirimidinas podem ser chamadas de citosina ou timina. Então, nós vamos ter como bases nitrogenadas, nós vamos ter quatro tipos. Vamos lá. Adenina, guanina, citosina, timina. Vamos lá. Adenina, guanina, citosina e timina, tá? Isso no DNA. No RNA, nós vamos ter adenina, guanina, citosina e uracil. Ou seja, no RNA nós não temos timina. Nós temos a substituição da timina pela uracil. Enquanto que no DNA nós vamos ter a timina. Então, quando eu olhar uma sequência de ácido nucleico focando nas bases nitrogenadas e eu tiver o símbolo T, estou fazendo menção ao DNA. Se tiver o símbolo U, estou fazendo menção ao RNA. Então, a gente já está vendo a segunda diferença entre DNA e RNA. O DNA tem timina como uma das bases nitrogenadas e o RNA ele tem uracil como uma das bases nitrogenadas. E o restante? O restante é igual. Adenina, guanina, citosina. No DNA vai ter a timina, no RNA a uracil. Todas essas bases nitrogenadas são representadas pela primeira letra. Então, guanina pela letra G, citosina pela letra C, timina pela letra T. E a outra, citosina C, guanina G, adenina A e a uracil pela letra U. Tá? Então, é isso. Agora, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o seguinte. Essas bases nitrogenadas, elas têm uma preferência de se ligarem umas às outras. Ou seja, a adenina,
ela se liga com a timina. E a citosina se liga com uma guanina. Ou seja, as bases nitrogenadas elas têm uma tendência a se ligar umas às outras. A adenina com a timina, a citosina com a guanina. A adenina forma 2 pontes de hidrogênio com a timina e a citosina 3 pontes de hidrogênio com a guanina. E no RNA? No RNA não tem timina, vai ter uracil. No caso, a adenina vai se ligar a uracil. Então, o que a gente está percebendo é o seguinte, que uma purina sempre se liga com uma pirimidina. As purinas são adenina e guanina. As pirimidinas são a citosina, timina ou uracil. A adenina sempre se liga com uma timina, se for DNA, ou uracil, se for RNA. E a citosina se liga com uma guanina, tanto no DNA quanto no RNA. Até aí deu para entender? Vamos lá. Veja o seguinte, lembra que eu falei que o DNA parece uma escada? A escada tem 2 corrimões, lado esquerdo e lado direito, tá? E tem os degraus. Então você vai comparar o DNA como uma escada, onde o açúcar é o corrimão. Então eu tenho uma sequência de açúcares que formam, na verdade, o corrimão. E esses açúcares estão ligados pelo fosfato. E os degraus seriam quem? Os degraus, eles são as bases nitrogenadas. Então, os degraus, eles estão, como as bases nitrogenadas, eles estão internalizados nessa estrutura que é bifilamentar, ou no caso da escada, que tem 2 corrimões. Então, se você pegar suas 2 mãos aí, ó, e colocar elas entrelaçadas, os dedos aqui que estão entrelaçados, eles vão corresponder às bases nitrogenadas, as ligações que existem entre as bases nitrogenadas, tá? Então vamos lá. Se você pegar os seus braços e aproximar os seus braços, você vai ter o DNA. Ele é formado por 2 filamentos. E aí o que você tem para ligar esses 2 filamentos? A preferência em termos de ligação existente entre as bases nitrogenadas. A adenina sempre se liga com uma timina e a citosina sempre se liga com uma guanina. Ou seja, como é que isso cai na prova, tá? Como isso cai na prova? Na prova eles vão dar uma sequência de bases nitrogenadas. Então, por exemplo, se a sequência for AAA, deixa eu até anotar para eu não esquecer, só um minutinho. Ó, se a sequência for AAA, TTT, CCC, GGG, eles vão pedir qual é a sequência de bases nitrogenadas do outro filamento. Aí você tem que se lembrar que a adenina sempre se liga com uma timina, e a timina com uma adenina, a citosina com a guanina e a guanina com a citosina. Se a sequência de bases, e aí ela está representada pelos símbolos, ela for AAA, TTT, CCC, GGG, no outro filamento eu vou ter o quê? Eu vou ter TTT, AAA, GGG, CCC. Ou seja, se eu tiver A num filamento, o outro filamento vai ter o T. Se eu tiver C num filamento, o outro filamento vai ter o G. É isso que eles vão pedir. Deu para entender? Então, por que isso? Porque, na verdade, a gente vai ver o seguinte, a informação genética, ela está em forma de código na sequência de bases nitrogenadas. Então, o que vai interessar para a gente do DNA é a sequência de bases nitrogenadas. O que os pesquisadores querem é saber
a sequência de bases nitrogenadas desde a primeira base até a última base de todos os DNAs de todos os seres vivos. O que faz os seres vivos serem diferentes uns dos outros? A sequência de bases nitrogenadas. Ou seja, por exemplo, no lobo pode ser TT, CC, AA, GG, enfim. Aí você vem para o ser humano, pode ser a primeira base. Em vez de ser CC, vai ser AA, GG, TT. Ou seja, o que vai diferenciar um organismo do outro é a sequência de bases nitrogenadas que se tem no DNA. E se eu souber a sequência de um único filamento, eu consigo saber a sequência do outro filamento pela regra do pareamento preferencial, do pareamento específico entre as bases nitrogenadas. Então, isso é uma coisa. O projeto Genoma, você já ouviu falar no projeto Genoma? Projeto Genoma. O projeto Genoma, ele quer o seguinte, ele quer justamente saber a sequência de bases nitrogenadas no DNA de todas as espécies. Mas é óbvio que, como é um procedimento muito caro, eles vão pegar as espécies que têm importância econômica, importância para a saúde, enfim. Então, os cientistas vão estudar, por exemplo, o projeto Genoma Humano. O que é isso? É saber a sequência de bases nitrogenadas dos cromossomos presentes na célula humana. Então, eu vou lá, pego o cromossomo 1, 2, 3, 4, 5 até o 22, mais o X ou o Y, e vou querer saber a ordem com a qual essas bases nitrogenadas elas aparecem. E aí, o que eu vou querer depois? Eu quero agora estudar o do vírus, o do Covid, por exemplo. Então eu vou lá, só que o Covid ele não tem o DNA como material genético, ele vai ter o RNA, tá? E aí eu vou ter qual tipo de bases nitrogenadas no genoma ou no DNA do vírus que causa a Covid-19. Qual é a base nitrogenada que vai estar lá no vírus da Covid-19, sabendo que ele tem o RNA como material genético? Você está aí, Fábio? É a uracil. A uracil não está presente no DNA. Então, se eu for lá no material genético do vírus, pelo fato dele ter RNA e não DNA, na hora de eu fazer a sequência, a gente chama isso de sequenciamento, ou seja, de saber a ordem com a qual aparece aí as bases nitrogenadas. Se eu fizer o sequenciamento, eu não vou ter a timina, eu vou ter o uracil, tá? Então vai ser A, C, U, G, C, não vai ter o T de timina. Bom, mas o fato é que os cientistas estão interessados nisso, eles estão interessados em fazer o sequenciamento, ou seja, determinar a sequência das bases nitrogenadas presentes no material genético de todos os seres vivos. E aí, por quê? Porque a sequência de bases nitrogenadas ela é responsável pela informação genética. Olha só, eu falei para você que o DNA é constituído de 2 filamentos. Pega os seus braços e coloca aí, um ao lado do outro, como se estivesse ligado um no outro. Fez isso? Separa os braços agora, separa. Aí você vai ter os braços isolados. Só que olha que interessante. No seu braço esquerdo, você vai ter os 3 primeiros nucleotídeos. Adenina, adenina, adenina. Logo, no braço direito, os 3 primeiros nucleotídeos vão ter como base nitrogenadas o quê? Se é adenina, 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 no outro eu vou ter timina, timina, timina.
que eu quero dizer com isso? A partir do momento que seus braços separaram, ou seja, correspondendo aí aos filamentos de DNA, cada filamento tem a informação para construir um filamento que seja complementar. Ou seja, como é que o material genético se duplica? Como é que o DNA se duplica? Ele se duplica dessa forma. Os filamentos se separam, cada sequência de bases hidrogenadas, ela orienta a inserção da base hidrogenada complementar e com isso começa aí a produzir o filamento que é complementar àquele que está servindo como uma espécie de molde. Então, quando você separa aí os seus braços, cada filamento separado atua como um molde para construir o filamento ali que é complementar. E ali no final, você vai ter duas moléculas de DNA que são, cada qual, bifilamentar. É assim que a molécula de DNA se replica. Então, quando surgiu uma molécula capaz de orientar sua própria replicação, isso foi um avanço para o surgimento da vida. Ou seja, para o surgimento da vida, teve a necessidade de dois eventos. O primeiro evento, o surgimento de uma molécula com autoduplicação, com capacidade de autoduplicação. O segundo evento, a formação de uma membrana plasmática. Porque quando você forma a membrana plasmática, você isola um compartimento interno do meio externo. Então, se entrar uma molécula aí de DNA que tem a informação para se autoduplicar, formou a célula. Formou a célula. Então, esses foram os dois eventos que tiveram que acontecer para o surgimento da célula. Agora, presta atenção no seguinte. O DNA ele é capaz de se autoduplicar, como a gente falou, tá? Eu vou falar a base hidrogenada e você vai me falar qual é a complementar. Pode ser pelo símbolo ou pode ser pelo nome. Pode ser? Ó, adenina se liga com uma timina, citosina com uma guanina, a guanina com uma citosina, a timina com a adenina. É uma regra. Então, por exemplo, vou citar citosina. É, guanina, perfeito. Timina, timina, adenina. Ou seja, é uma questão de você daqui a pouco treinar. O A sempre se liga com T, o C sempre se liga com G, e aí vice-versa, tá? Então, sempre quando tiver adenina, pensa na timina. Quando tiver citosina, pensa na guanina. É uma questão só de, inicialmente, de decoreba, daqui a pouco você vai treinando, você fixa isso na sua mente. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, a partir do momento que os filamentos separaram, pelo fato das bases hidrogenadas se ligarem especificamente umas às outras, é como se tivesse ali o molde para sintetizar o outro filamento. Então a gente diz o seguinte, que a molécula de DNA ela tem capacidade de se replicar. E esse processo se chama replicação, tá? Replicação. A molécula de DNA armazena permanentemente a informação genética. Então, isso nas células. Os vírus podem ter o RNA, alguns vírus é o RNA. Mas quando a gente fala de células, todas as células, a informação genética ela é armazenada no DNA. A capacidade do DNA de produzir uma outra molécula de DNA é chamado de replicação. Agora, olha só, nós estamos focando na reprodução. Para a célula se reproduzir, ela precisa primeiro duplicar o seu material genético. Ponto. Mas perceba o seguinte,
O DNA tem a informação para gerar uma proteína. Ou seja, existe um código na sequência de bases nitrogenadas que é responsável pela geração de uma proteína. Esse código, hoje a gente sabe, é o seguinte: uma sequência de 3 nucleotídeos corresponde a um aminoácido. Então, toda vez que tiver 3 nucleotídeos, vai ali ter uma correspondência com um aminoácido. Então, a gente vai ver isso daqui a pouco. Esse é o código, uma trinca de nucleotídeos, e aí focando na base nitrogenada, corresponde a um aminoácido. Bom, então existe agora o seguinte: na célula, a informação que está no DNA precisa ser transformada em proteína. Como isso se dá? Isso se dá através de um processo chamado fluxo da informação genética. Ou seja, para o DNA ter a sua mensagem decodificada em uma proteína, é necessário passar por um fluxo. E esse fluxo é chamado de fluxo da informação genética. Ou seja, a mensagem está no DNA, ela passa primeiro para uma molécula de RNA, e o RNA é que vai servir aí de instrumento para gerar uma proteína. Então, o fluxo da informação genética envolve esses atores nesta ordem: DNA, RNA e proteína. A produção do RNA a partir do DNA é chamado de transcrição. A produção de uma proteína a partir do RNA é chamado de tradução. Vamos lá. O DNA é um ácido nucleico. O RNA também é um ácido nucleico. Então, DNA é um ácido nucleico, o RNA é um ácido nucleico. Perceba o seguinte. Se eu tô falando a aula para você, aí o que você vai fazer? Daqui a pouco você vai pegar essa aula, isso é um exemplo. Você pega essa aula e quer converter em braille, tá? E você pega, leva lá para Maria Helena, pega esse áudio e imprime para mim em braille, porque eu gosto de estudar em braille. Ora, quando você pega a mensagem em áudio e transforma em braille, alterou a mensagem? Ou alterou a forma de apresentação da mensagem? A forma de apresentação da mensagem, mas a mensagem não foi alterada. Então, a gente tem o seguinte: bom, quando eu converto a mensagem que está no DNA para o RNA, eu estou alterando a forma de apresentação, mas a mensagem é a mesma. Por quê? Porque ambas as moléculas são ácidos nucleicos. Então você fez aí uma transcrição. Por isso esse evento é chamado de transcrição, porque você não altera a mensagem. Você apenas transcreve de um ácido nucleico para um outro tipo de ácido nucleico. A linguagem química é a mesma. Agora, quando você parte do RNA para a proteína, quimicamente falando, o RNA é feito de nucleotídeos. Quimicamente falando, as proteínas são feitas de aminoácidos. Então, a linguagem química é diferente. Portanto, nesse aspecto, você vai fazer uma tradução. Então, o que é tradução? Tradução é o processo de geração de proteínas a partir do RNA. O que é transcrição? Transcrição é o processo de geração de RNA a partir do DNA. O que é replicação? Replicação é o processo de geração de DNA a partir do DNA.
Então, o fluxo da informação genética, ele tem essas etapas. Primeira etapa, transcrição. Segunda etapa, tradução. Qual é o objetivo do fluxo da informação genética? O fluxo da informação genética tem por objetivo gerar proteínas a partir de uma mensagem que está no DNA, tá? Agora, quando a célula quer se reproduzir, o que ela vai fazer? Ela vai acionar o mecanismo de replicação do DNA. Deu para entender isso? Tá. Agora imagina, mais ou menos. Tá. É porque o que você quer, o que a gente precisa saber é o seguinte: as proteínas, elas são os operários das células. Você aprendeu até agora o seguinte, quer ver? Ó? Quem é que transporta o oxigênio? É uma proteína chamada hemoglobina. Quem é que expulsa o sódio da célula? É uma proteína chamada bomba sódio-potássio. Vamos lá. Quando o DNA ele sofre danos, alguém tem que consertar esse DNA. Quem é que vai consertar esse DNA? Quem vai consertar é uma proteína envolvida no reparo de DNA. Peraí. Existem reações químicas. A glicose precisa ser quebrada. Quem é que vai quebrar a glicose? São enzimas. E enzimas que são proteínas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A célula só funciona porque existem operários trabalhando o tempo todo. Quem são os operários das células? Os operários das células são as proteínas. Agora a pergunta é, as proteínas, como elas são geradas? Elas são geradas a partir de uma mensagem que está no DNA. Por isso que o DNA, ele corresponde à molécula responsável por armazenar a informação genética. O que significa isso, armazenar a informação genética? Existe uma mensagem em forma de código, está codificada, para gerar todas as proteínas da célula. E essa mensagem ela pode ser transmitida de uma célula para outra célula, ou de um pai para um filho, ou de uma mãe para um filho. Tá? Então, o DNA ele tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de ter a informação para gerar todas as proteínas. Nós temos aí de 3 a 30 mil proteínas trabalhando nas nossas células. E onde que está a mensagem para construir essas 30 mil proteínas? No DNA. Bom, aí você tem que pensar o seguinte, tá. Isso tem que passar por um fluxo. Qual é o fluxo? Primeiro eu tenho que fazer uma transcrição, ou seja, eu tenho que produzir um RNA, e depois eu tenho que fazer uma tradução. Eu tenho que gerar uma proteína. Então eu tenho DNA, a partir do DNA é construído um RNA, e a partir do RNA é construído uma proteína. Então eu tenho aí um fluxo da informação genética, onde inicialmente se tem uma transcrição, ou seja, a produção de RNA, e depois uma tradução, ou seja, a produção de uma proteína. Deu para entender? Tá. Então, vamos agora ver o seguinte. Deixa eu ver como eu posso... Pronto, a gente está construindo uma parede, tá? A gente está construindo uma parede e essa parede representa a proteína. Bom, a proteína é feita de tijolos, tá? E aí, onde que está a mensagem para construir esses tijolos? Porque eu vou ter vários tipos de tijolos. Eu vou ter tijolos amarelos, tijolos pretos, tijolos de cores diferentes, tá? Então imagina aí um universo de 20 cores diferentes. Se eu coloco primeiro um tijolo amarelo, vermelho e preto, essa parede vai ser diferente daquela outra que vai ter a sequência de tijolo vermelho, sei lá, bege, amarelo e verde. Ou seja, as proteínas são diferentes porque a ordem dos aminoácidos são diferentes.
As minhas paredes vão ser diferentes porque eu estou colocando tijolos com cores diferentes em ordens diferentes, tá? Mesmo se eu considerar fileira, no caso fileira de tijolos, e eu começo de baixo para cima, se eu tenho uma fileira verde, uma fileira, no seu caso é tátil, vamos lá. Se eu tenho uma fileira rugosa, a outra fileira lisa, a outra fileira vamos dizer assim, áspera, quase cortando, na hora que você for tatear essa parede, você sempre vai perceber que a primeira fileira do chão, ela é sempre rugosa, a segunda é lisa e a terceira é um áspero quase cortando. Agora, se eu pegar uma outra parede e colocar lá a áspero quase cortando como a primeira fileira, a segunda pode ser lisa, a terceira rugosa, você vai sentir que a textura dessa outra parede é diferente. E aí você reconhece que as paredes são diferentes. Agora a pergunta é, onde que está a mensagem para colocar essas ordens? A mensagem está no DNA. A mensagem está no DNA, só que o DNA ele não vai para o citoplasma para fabricar proteína. Ele manda um mensageiro. Esse mensageiro é o RNA. Seria o pedreiro, vamos dizer, nessa história. E o DNA o comandante da obra. Então o comandante da obra chega lá pro RNA, olha, vai lá e faça a parede assim, assim, assado. O RNA vem e ele tem a instrução para construir a parede. Deu para entender isso? Agora a gente tem que entender o seguinte: como é este código? Vamos lá. Primeiro, a gente vai produzir uma molécula de RNA. Molécula de RNA também é simples. Quando os filamentos de DNA se abrem, um dos filamentos tem a instrução para gerar a molécula de RNA. Então, voltando ao nosso exemplo, se o filamento for AAA, TTT, CCC, GGG, de novo, AAA. Vamos só dois tipos, AAA, TTT. Se ele for AAA, TTT, o RNA vai ser UUU, AAA. Por quê? Porque a adenina se liga com a uracil e a timina com a adenina. Como a instrução lá, quando abrir o filamento, como a sequência de bases hidrogenadas é AAA-TTT, então o RNA fabricado ele vai ter a seguinte sequência de bases hidrogenadas. Vai ter UUU-AAA. Se eu continuar aqui, ó, a minha sequência aqui era AAA-TTT-CCC-GGG. De novo, AAA-TTT-CCC-GGG. Como vai ser o meu RNA? Meu RNA vai ser UUU, AAA, GGG, CCC, tá? Você tá vendo que eu tô substituindo a timina pela uracil no RNA? O RNA não tem timina, o RNA tem uracil. E perceba que eu estou lendo de 3 em 3. Toda vez que você pegar uma sequência, você vai... o código é uma trinca, então sempre faça isso. Analise de 3 em 3. Por quê? Existe aí, hoje se sabe, existem 20 aminoácidos na natureza diferentes. Lembra os tijolos da parede? São 20 cores diferentes, ou seja, 20 texturas diferentes. Eu tenho na natureza 20 tipos de aminoácidos diferentes. Esses aminoácidos têm nome, não é para gravar os nomes, nem eu sei todos os nomes, mas, por exemplo, metionina, fenilalanina, glicina, ácido glutâmico, valina, triptofano, ou seja, eu tenho 20 aminoácidos diferentes na natureza. Aí eu falei para você o seguinte, ó, cada trinca corresponde a um aminoácido. Foi isso que eu falei. Por quê? Porque o código genético ele tem uma relação de uma trinca para um aminoácido. Aí você tem que pensar o seguinte, aí vem uma questão de matemática. Eu tenho 4 nucleotídeos diferentes. Adenina, tá?
Agora eu estou no RNA, então vai ser adenina, uracil, citosina e guanina, que vão se combinar de 3 em 3, porque eu estou analisando as trincas. Então, quantos arranjos, ou seja, quantas combinações eu posso fazer de 3 em 3 nucleotídeos, sabendo que existem 4 nucleotídeos? Se você fizer essa continha, você vai fazer apenas isso. Você vai pegar o 3 e multiplicar 4 vezes, tá? Ou vai pegar o 4 e elevar a 3. O total vai dar 64 nucleotídeos. Então nós temos 64 possibilidades de trincas. Então você vai ter aí 64 possibilidades de trincas, ou seja, de sequências de 3 nucleotídeos, considerando que existem 4 nucleotídeos diferentes. Então eu vou ter, por exemplo, AAA, eu vou ter AAC, AAG, AAU. Depois eu posso ter CCC, CCG, CCA, CCU. E eu vou fazendo as várias combinações para todos. No total são 64 combinações diferentes. Só que eu falei para vocês o seguinte, que nós temos quantos aminoácidos na natureza? Diferentes. São 20 aminoácidos. Então é como se eu falasse assim para você, Fábio, nós temos 64 combinações de 3 nucleotídeos, de possibilidade de 3 nucleotídeos em sequência, mas eu só tenho 20 aminoácidos. Então o que ocorre com esse código genético? Esse código genético ele corre do seguinte: existem aminoácidos que são especificados apenas por uma única trinca. Então, por exemplo, a metionina, ela só tem um código para codificá-la. O código é AUG. Toda vez que você olhar na sequência e tiver AUG, você sabe que vai colocar ali a metionina, o aminoácido a metionina. Então, existem aminoácidos que só tem uma trinca fazendo correspondência a ele. Mas a maioria dos aminoácidos podem ser especificados por mais de uma trinca, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho... Deixa eu pegar aqui rapidinho, para não... Peraí. Esse código genético é para gravar? Não. Não. Você, em toda a prova, se recebe o código genético. O que você tem que saber é o seguinte, que uma trinca corresponde a um aminoácido. Então, vai vir uma tabela para você. Essa tabela, por exemplo, ela tem todas as 64 trincas e o aminoácido correspondentes a essa trinca. Por exemplo, UUU. A trinca UUU, ou seja, uracil, 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 ela é igual ao aminoácido fenilalanina. UUC é igual ao aminoácido fenilalanina, tá? Então, o que você tem que ver é o seguinte, esse código vai vir, essa tabela vai vir, não é para gravar, mas o que você tem que saber é que quando tiver uma molécula de RNA na sua frente, você vai ler ela de 3 em 3. Então, se a primeira trinca foi o AUG, aí você vai na tabela, o que significa AUG? AUG, metionina. Então, o primeiro aminoácido que vai ser produzido a partir dessa molécula de RNA, metionina. E o próximo? O próximo é a próxima trinca. Então, a primeira é AUG, a segunda, por exemplo, é GGG. Eu vou na tabela e vejo quem é GGG. O GGG vai ser, deixa eu ver aqui, glicina. Aí, o que você vai botar na correspondência de aminoácido? Você vai colocar metionina, tracinho, glicina, e assim vai. Então, na verdade,
É um jogo de correspondência. Não sei se você teve... Ele já passou para você algum exercício de, é, de DNA, RNA, tradução? Já passou? Tá. Mas, na verdade, você vai ter uma tabela. Essa tabela tem a correspondência das 3 sequências com o aminoácido, tá? E o que você tem que fazer é o seguinte: o que você tem que fazer é analisar o RNA de 3 em 3 nucleotídeos. Então, se a primeira trinca, a primeira sequência de 3 nucleotídeos é A ou G, você vai colocar ali metionina, porque você, quando for na tabela, você vai ver que o A ou G corresponde a uma metionina. Se for GGG corresponde a uma glicina. Se for AAA corresponde a uma lisina. E assim vai, tá? Então vamos resumir aqui o que a gente falou. Vamos lá. Nós estamos estudando o fluxo da informação genética. O que é isso? O fluxo da informação genética, ele procura demonstrar como a informação genética que está no DNA, ela vai servir para gerar uma proteína. Então a gente viu que o fluxo da informação genética tem 2 estágios, 2 etapas. A primeira etapa, produzir RNA a partir do DNA. Esse processo é chamado de transcrição. A segunda etapa, produzir uma proteína a partir do RNA. Esse processo é chamado de tradução. Então eu tenho uma transcrição e depois uma tradução. Como se produz RNA a partir do DNA? Eu vou analisar a sequência de bases nitrogenadas do DNA e vou construir o meu RNA que tem a base complementar. Então, por exemplo, se for no DNA AAA, no meu RNA vai ser UUU. Se no DNA for GGG, o RNA vai ser CCC. Se o meu DNA tiver CCC, o meu RNA vai ter GGG. Se no meu DNA tiver TTT, no RNA vai ter AAA. Então, na verdade, você tem que gravar as combinações das bases nitrogenadas. A adenina sempre se liga com uma timina. No caso do RNA, a adenina se liga com o uracil. A citosina sempre se liga com uma guanina. Ou a guanina sempre se liga com uma citosina. Se você gravar isso, você vai aprender a produzir o DNA a partir de um DNA, um RNA a partir de um DNA. Mas não fica por aí, porque a gente precisa produzir a proteína. Aí a gente viu que a proteína é feita de aminoácido e cada proteína vai ser diferente, tanto na quantidade de aminoácidos, ou seja, uma proteína A tem 100 aminoácidos, a proteína B tem 50 aminoácidos. Logo de cara a gente sabe que não se trata da mesma proteína, vão ter funções diferentes. Porque uma tem 100 aminoácidos, a outra tem 50 aminoácidos. Mas mesmo duas proteínas tendo a mesma quantidade de aminoácidos, ou seja, eu tenho duas proteínas, A e B, e tanto a quanto a B têm 100 aminoácidos. Eu posso falar que elas têm a mesma função? Não. Por quê? Porque as proteínas também são diferentes na sua sequência de aminoácidos. Então, se a proteína A começa com aminoácido glicina, glicina, valina, ela vai ser diferente da outra proteína que começa com valina, valina, glicina. Mesmo as duas tendo 100 aminoácidos. Então, o que vai diferenciar uma proteína da outra, além da quantidade de aminoácidos, é a sequência desses aminoácidos. Mas o que determina a sequência de aminoácidos? O que determina a sequência de aminoácidos vai ser a sequência da trinca de nucleotídeos que está no RNA. Então, o nosso RNA, ele é formado por nucleotídeos, tem suas bases nitrogenadas, e essas bases nitrogenadas elas têm que ser lidas de 3 em 3. Ora, eu vou ver o seguinte, que cada
trinca, ou seja, cada sequência de 3 nucleotídeos corresponde a um aminoácido. Então, se eu tiver lá, por exemplo, deixa eu ver aqui, A, o G, o meu aminoácido vai ser metionina. Se eu tiver U, vai ser fenilalanina, e assim vai, tá? Isso tem uma tabela, não é para ser gravado. O que é preciso saber é a compreensão de que cada 3 nucleotídeos se relaciona com um aminoácido específico. Mas olha só, dessas 64 possibilidades de combinar 4 tipos diferentes de nucleotídeos ou de bases nitrogenadas de 3 em 3, eu tenho 3 combinações que não geram aminoácido nenhum. Elas são chamadas de trincas de terminação ou códons de terminação. Então eu vou ter o que a gente chama de códons de terminação, ou do inglês stop códon. Também você pode ver isso nos exercícios. Então, existem 3 trincas de nucleotídeos ou 3 trincas de bases nitrogenadas que não determinam aminoácido nenhum. Elas são chamadas de trincas de terminação ou stop códons. Por quê? Porque essas trincas de nucleotídeos elas são chamadas também de códon, tá? Perceba o seguinte, toda vez que essas trincas de nucleotídeos aparecerem no RNA, não é para adicionar aminoácidos, significa que a sequência de aminoácidos termina ali. Olha que elegante, eu falei para você que as proteínas podem diferir também em tamanhos. Eu tenho proteínas de 100 aminoácidos e proteínas de 30 aminoácidos. O que vai determinar o tamanho dessas proteínas? O que vai determinar é o códon de terminação. Quando aparecer essa trinca, a partir daquele momento não se gera mais, não se adiciona mais aminoácido algum. Quem são essas trincas? Essas trincas elas são UAA, UAG e UGA. Toda vez que aparecer essas trincas, vai estar escrito na tabela stop códon ou códon de terminação. Significa que você não vai colocar mais nada. O RNA pode ter muito mais nucleotídeos, muito mais trincas, mas apareceu o códon de terminação, acabou a sua síntese de proteínas. Deu para entender isso? Você tem uma folha de papel aí e uma caneta? Pegou? Tá. Eu vou te dar trabalho, mas é importante. É, Fábio, eu sei que vai ser dificultoso para você, mas se você puder escrever aí, você consegue escrever AAA?
Na verdade, eu queria fazer queria fazer um pequeno exercício com você, para você entender o que eu estou falando, mas eu não estou conseguindo perceber como eu posso fazer isso. A não ser se você pegar os seus 3 dedos aí, ó. Pega 3 dedos. Pega, vamos lá. Coloca as suas 2 mãos. Faz o sinal de 4 dedos, tá? Faz um sinal aí de 4 dedos. E na outra mão, 4 dedos. E une esses 4 dedos. Fez isso? Você vai ter uma sequência de 8 dedos, certo? Ó, 8 dedos. 4 de uma mão e 4 de outra. A gente já viu que a leitura ela é de 3 em 3, tá? De 3 em 3. Então você vai pegar os 3 primeiros dedos dessa sequência e vai fechar eles. Esses 3 primeiros dedos é como se fosse A. Fecha aí. A. Aí o que vai acontecer? Quando você fecha, você está dizendo o seguinte, olha, aqui é a, então na verdade a posição que vai ser colocada aqui, o aminoácido que vai ser colocado nessa posição vai ser a lisina. Então vai vir alguém aí, tá? E vai colocar a lisina no lado contrário ao que os seus dedos estão fechados. Depois você fecha mais 3 dedos, tá? E aí a próxima trinca. A próxima trinca, por exemplo, é U. O vai ser colocado do lado daquele primeiro, o fenilalanina. Então, na verdade, o processo de tradução significa isso. Pode tirar os dedos. O processo de tradução significa isso. Você tem o RNA, ele vai ser lido de 3 em 3. A partir do momento que as trincas vão aparecendo, existe uma maquinaria que faz isso, tá? Vai colocar 3 trincas de nucleotídeos por vez. Aí, quando aparece a primeira trinca, essa máquina vai pegar um aminoácido que corresponde àquela trinca. Então, vai colocar o aminoácido nessa posição, depois a máquina avança 3 nucleotídeos para frente, lê os 3 nucleotídeos à frente, que é a segunda trinca, e pega o aminoácido correspondente a essa segunda trinca e liga aqueles aminoácidos. Aí você vai ter o primeiro aminoácido ligado já ao segundo. Vai chamar o terceiro aminoácido conforme a trinca, conforme a terceira trinca. Deu para entender isso? Tá. Então a gente hoje viu isso. A gente viu o fluxo da informação genética, a replicação do DNA, a transcrição e também a tradução, tá? Bom, nas células procarióticas não tem núcleo. Então, nas células procarióticas, a transcrição vai acontecendo, ou seja, a produção do RNA vai acontecendo de forma simultânea à tradução. O RNA apareceu, o ribossomo já começa a produzir proteína a partir do RNA. Agora, no caso aí das células eucarióticas, a transcrição ocorre no núcleo, ou seja, a produção de RNA ocorre no núcleo e a tradução no citoplasma. Então, o RNA tem que sair do núcleo, ir para o citoplasma. E aí, quem é que fabrica a proteína que eu não falei nesse tempo todo? É o ribossomo. Você se lembra do ribossomo? É o ribossomo que lê as trincas de nucleotídeo no RNA e vai recrutando o aminoácido para ser colocado naquela posição. Então, na verdade, um dos elementos, né, uma das máquinas da tradução é o próprio ribossomo. Então, as proteínas vão ser produzidas e depois que elas são produzidas, elas vão fazer a função dela, tá? Bom, na próxima aula, o que a gente vai ver? A gente vai continuar com o núcleo, só que a gente vai focar agora na divisão celular. Então, eu vou falar para você do ciclo celular e também da divisão celular, tá? Há alguma dúvida de tudo que foi falado? Então tá bom. Então acho que a gente pode encerrar a aula hoje. E aí acho que a próxima aula vai ser a última aula que a gente vai ter. Eu vou falar de ciclo celular e divisão celular.
E aí a gente encerra as aulas, eu acho, tá? As aulas do NAPNE, porque tem que encerrar a nota dia 31. Eu vou conversar com o Wilson qual tipo de avaliação que ele tá dando para vocês. Seu professor é o Wilson, né? Então, eu vou. Fábio, o que está acontecendo? Bom, de qualquer forma, eu agradeço que você enviou o questionário. Pronto, eu vou dar uma olhada no questionário, tá? Vou disponibilizar esse áudio para você e para o Thiago, óbvio, para vocês ouvirem novamente. E aí com a segunda escuta, vai ser bom para vocês. E vou passar um exercício de fixação para vocês fazerem também, tá bom? Então tá bom, Fábio. Vamos ficar por aqui. A aula terminaria às 11h30, faltam 5 minutos. A gente termina por aqui, tá bom? Tem alguma dúvida? Então tá bom, Fábio. Um abração para você. Ah, só um minuto, Fábio. Se você puder, responde aquele questionário da qualidade da acessibilidade. Tá, eu vou enviar daqui a pouco de novo as duas questões no WhatsApp para vocês se lembrarem, porque o Thiago também não fez, tá bom? Então tá bom. Um abração. Oi? Eu coloquei o número, eu pedi para substituir e coloquei. Será que ele não recebeu? Depois você pode entrar em contato com ele? Tá. Aí você me fala se ele. Oi? Tá. E aí você me pergunta a ele se ele não tá recebendo. E aí você me fala, tá bom? Então tá, Fábio. Um abração. Tchau.